Ótimo. Então, pessoal, a aula de hoje a gente vai passar por conceitos, né, do laboratório de uma maneira mais... A gente vai resolver alguns problemas juntos, discutir, né, para a gente só fazer uma revisão disso. E para quem não viu, né, a gente vai comentar também sobre linearização, né, que é um dos conceitos que geralmente é apresentado no laboratório de fenômenos eletromagnéticos. Tá? E aí a gente vai... O que a gente vai fazer? Né? Eu vou propor uma questão para vocês, aí eu vou abrir uma enquete para vocês responderem. Vocês respondem e aí a gente discute, né? Para saber o que foi o erro, tal, para a gente discutir, né? E clarificar alguns conceitos, tá? Então eu vou abrir aqui, né? E aí a primeira pergunta, né, que a gente vai começar, né, é algarismos significativos, né? Dentro desses 4 algarismos significativos que a gente, desses 4 números aí, eu queria saber de vocês qual é o que tem, o que não tem 3 algarismos significativos, né? Deixa eu abrir a enquete aqui. Aí, pode ir. Então, isso. É importante a gente lembrar, né, que algarismos significativos é diferente de casas decimais. É importante a gente ressaltar isso. Mais 10 segundinhos para quem não respondeu responder. E aí a gente abre as respostas. Lembrando que as respostas são anônimas, tá? Então isso não vai ficar disponibilizado, tá? Então não se preocupem. Tá? Essa é a hora certa, é a hora de errar, é aqui, né? Pra gente aprender. Tá? Então, essa aqui foi as respostas que nós tivemos, tá bom? Então vamos ver aqui com calma o que cada uma dessas respostas significa, né? Então vamos lá. Primeira coisa, né, é casas decimais. Casas decimais não é a mesma coisa que algarismos significativos. Algarismos significativos são algarismos que são relevantes para uma medida, independente se a gente está escrevendo no formato de potência, né, de notação científica, ou usando casas decimais, ou usando essa nomenclatura aqui, ó, do C, que eu não sei se vocês conhecem, né, que é essa E9. Isso aqui é uma nomenclatura que geralmente é usada em programação ou calculadora, que é 405 vezes 10 elevado a 9. Esse E não é o E do número de Euler. Tá? Aqui nessa questão, a que é a resposta correta é a D, como a maioria de vocês responderam. Né? Aqui a gente tem que nós temos 4 algarismos significativos, né? Então os algarismos significativos são os algarismos relevantes para a medida, né? Então aqui são os 4, tanto antes quanto depois da casa decimal. Tá? Vamos para o B para a gente discutir um pouco, que foi o principal, a segunda maior resposta. Então vamos elucidar o que está acontecendo aqui, né? O B
ele tem, igual eu falei, são algarismos relevantes para a medida. O zero à esquerda, ele não é relevante para a medida, ele é relevante para a gente saber a potência, né? Para saber a ordem de grandeza. Mas ele não é relevante para a medida em si, né? Então ele é irrelevante para a medida. Então ele não conta, tá? Como um algarismo significativo, tá? Então os zeros à esquerda não contam, tá? Mesmo aqui ele está do lado esquerdo da vírgula, né? Mas mesmo se ele estiver à direita da vírgula e forem só zeros, ele também não é relevante, né? Por que eu falo isso? Eu, por exemplo, posso pegar esse primeiro termo aqui, ó, e escrever ele de outra maneira, né? Eu poderia escrever ele como 0.00105, né? Veja que o que eu estou mudando é a forma de escrever, mas esses zeros à esquerda está me dizendo a ordem de grandeza. Ele não está me dizendo a relevância desses algarismos para o contexto da medida, tá? Então é isso que a gente está fazendo aqui. O A e o C, os dois têm 3 algarismos significativos. O A tem 2 casas decimais e o C não tem casa decimal, mas mesmo assim os dois têm 3 algarismos significativos, tá bom? Alguma dúvida? Não, professor. Podemos passar para a próxima. Então, lembrando, né? Então aqui é uma revisão de algarismo significativo. Lembra, algarismos significativos são os algarismos relevantes para a medida, independente da ordem de grandeza. Então, a ordem de grandeza vai estar relacionada às potências de 10. Ok. Uma das coisas que a gente usa no laboratório são instrumentos analógicos, né? Instrumentos, por exemplo, talvez o mais simples, né, que nós temos é uma régua milimetrada, né? Igual mostra na figura aí. E aí a minha pergunta é: qual é, né, o erro dessa régua? Né? Qual é o erro correto dessa régua? Deixa eu ver aqui. Eu tenho que pôr mais um. Isso. Qual é aqui, né, que está escrito de maneira correta o erro, né? Vou dar uns 20 segundinhos para vocês. Tá? Mais 10 segundinhos. Não se preocupa, Edson. É, a gente vai conversando aqui e tal, e aí, tranquilo. Tá? Então vou publicar aqui, tá? Então vamos lá. O que nós temos aqui, né? Que a maior parte respondeu a letra E. Tá? E vocês estão corretos. Né? Por quê? Alguém me diz qual foi a lógica que vocês usaram para chegar que a letra E é a resposta certa, né? O erro certo de um instrumento desse milimetrado, né?
Aí, várias pessoas. Daniel respondeu, né? Metade da menor divisão. E é exatamente isso, né? Então, quando a gente tem um instrumento analógico, né, ele geralmente tem marcações, né? Essas marcações definem a, a medida mínima, né, que a gente tem de precisão, e o erro dessa medida vai ser metade da menor divisão. Como a gente está falando de uma régua milimetrada, né, então as divisões estão em milímetros, né, então a metade da menor divisão é 0,5 milímetros, né. Um dos erros comuns, né, que até alguns aqui mencionaram, né, que é o usar o erro como a divisão, a menor divisão, tá? É importante a gente ressaltar, tá, que o erro do instrumento não necessariamente é o erro da medida, tá? Isso é muito importante. Quando a gente está fazendo um experimento, pensa assim: eu estou pegando uma régua milimetrada. Então, a melhor medida que eu fizer vai ter o erro da metade da menor divisão. Porém, se eu estiver usando um instrumento de maneira não ótima, exemplo, tá? Eu estou usando uma régua para medir algo que eu estou distante, que eu não consigo aproximar da régua para conseguir visualizar direitinho se está um pouquinho para a direita do tracinho milimetrado, um pouquinho para a esquerda, né? Por causa de como eu estou vendo a régua, né? Isso quer dizer que esse erro da medida vai ser maior e eu posso, né, como um experimentalista, incluir esses erros, né, que são erros, a gente chama de erros sistemáticos, né? O experimento não foi montado de uma maneira efetiva, né, ótima, para eu extrair ao máximo a, a precisão do meu instrumento. Então, eu posso considerar erros maiores. Porém, o máximo que eu consigo, se eu montar o melhor experimento possível usando um instrumento, né, analógico aqui no caso, eu vou chegar nesse caso, que é metade da menor divisão. Tá bom? Alguma dúvida? Podemos passar para frente? Então, caso seja mencionado o uso de um instrumento analógico, né, se formos usar um instrumento analógico nos nossos experimentos, o erro é metade da menor divisão. Alguém posso passar, né? Pode. Agora vamos para o instrumento digital, tá? O instrumento digital ele pode ter dois tipos de erro, tá? Ele geralmente tem um erro percentual e um erro no último dígito. Alguns instrumentos têm erros nos dois dígitos, tá? Então essa questão aqui é para isso. Nessa medida, qual é o erro que nós temos nesse. Eu tenho um multímetro, né? Eu estou medindo uma diferença de potencial, uma tensão aqui, né? E aí eu meço 4,95. Aqui, ó, só para vocês saberem, a gente está nessa aqui, ó, para ficar bem claro para vocês. Tá? Então, qual desses, né, seria o erro, né, desse instrumento, dessa medida, né, usando esse instrumento? Né?
Ó, confiram essa tabela aqui, ó. Usam essa tabela de referência, a tabela de erro, né? A enquete ficou na frente. Saiu? Ah, tá. Você tá no telefone. Ué, tá. Ah, aí, ó. Ah, tá. Só colocar em tela cheia aqui, o Alex. Consegui. Ah, ótimo. Legal. Essa é uma questão complicada. Vendo já quem respondeu, já a gente já vê que já apareceu muitas questões aqui, já apareceu muitas respostas diferentes. Vou dar mais um tempo porque essa tem que fazer umas continhas. Mais 20 segundinhos. Beleza. Então, como vocês podem ver aí no chat, eu vou tirar aqui para a gente não ter, foram várias respostas. Tá? Foi um punhado de respostas. Eu vou fazer a conta aqui para vocês para a gente ter uma ideia do que está acontecendo, né? Então, ó, o, o instrumento ele está, opa, o instrumento está na posição 20 aqui, volts, né? Então, se ele está no 20 volts, eu estou com esse aqui, ó, é essa linha aqui, né? Deixa eu pôr um quadradinho que eu acho que é melhor. Essa linha aqui, ó. Não, ficou pior. Essa linha aqui, tá? Então, o que a gente tem que calcular, né? Nós temos que calcular 0,5% da nossa medida mais 5D e depois arredondar para a gente estar na resolução. A resolução de um instrumento, aí só explicando, tá? A resolução do instrumento é qual é a última casa decimal que o instrumento consegue definir, tá? Então, quando ele está falando aqui 10 milivolts, quer dizer que ele define, né? Aqui está em volts, né? Então, ele define no máximo essa casa decimal aqui. Tá? Essa casa decimal. Isso quer dizer que a gente já pode descartar essa aqui e essa aqui. Porque essas duas medidas, elas têm mais casas decimais. Ela está me dizendo que o erro tem maior resolução do que o meu instrumento permite. Tá bom? Então é isso que está dizendo. Tá? Então essa
esse carinha aqui está me dizendo isso. Tá? Então a gente fica com 3 respostas. Vamos fazer as contas agora. Tá? Então, 0,5% da minha medida, né, é quanto? Né? Essa medida aqui, né, 0,5% dela é o 0,02475. Tá? O 5D, para quem não conhece essa nomenclatura, quer dizer que é um erro de mais ou menos 5 na última casa decimal que é mostrada no visor. Como é esse número aqui, né, a segunda casa decimal aqui, né, então isso é 0,05 volts. Deixa eu pôr as unidades, né, gente? Então o meu erro vai ser a soma dos dois, né? A soma dos dois. Tá, o Alex não entendeu o 5D. Tá, deixa eu voltar aqui atrás. Beleza. O 5D, ele é um... Aqui, ó. O 5D aqui, ó. Tá? Ele é um termo que é usado como se fosse uma parte analógica do sistema, que ele depende da última casa decimal que está sendo mostrada no visor. Vocês vão ver, quando vocês usarem alguns instrumentos digitais, a última casa decimal, geralmente ela fica oscilando. Tá? Ela tem uma oscilação. Tá? E esse 5D é exatamente para a gente mitigar, né, fazer a consideração dessa oscilação que dá pelo instrumento. Então, o que ele significa o 5D? Se fosse só o 5D, o que significa? Que eu tenho um erro de 5 na última casa decimal. Então, o 5 está me dizendo quanto que é o erro. Tá? Como se fosse o algarismo significativo. 5. Tá? E o D está falando onde isso vai, que é na última casa decimal. Logo, é aqui, né? Então, por isso é 0,05 volts. Por causa do 5D, 5 é o que está na última casa decimal e D é a última casa decimal. Diga. Então, se fosse 2D, seria 0,002. 0,02. Isso. Isso aí. Se for que 7, 2... isso. Certo. Se for 7, é 0,07. Isso mesmo. E só mais uma dúvida, professor. Tranquilo? Esse 5D, ele não tem relação com o número que realmente está aparecendo no visor. Por exemplo, não. Aqui se fosse um 5D, tipo, fosse 4.92, por exemplo, ele ainda assim ia ser 0,05 de erro. É isso? Isso mesmo. Mesmo. A Ana falou aqui, ó, deu um exemplo. Ó. Se fosse 4.986, o 5D seria 0,005. Corretíssimo, Ana. É isso mesmo. Tá? Então aí só para lembrar, o exemplo da Ana foi exatamente na direção do que vocês perguntaram. O 5 aí não tem a ver por estar aparecendo 5 aqui na última casa decimal. Tá? Tem a ver com que é 5. É a oscilação que ele tem. Tá? E o D na última casa decimal. Tá? Eu acho que o exemplo da Ana ficou, clareou também bastante aí a nossa... Tá, senhor, eu tenho uma outra coisa também que ficou meio... É tipo assim, o B e a D não pode ser porque o nosso visor só mostra até a segunda casa decimal e o B e o D, no caso, seria até a quinta. Isso. É por isso? É por isso. Então tá, só ia até a última casa decimal, tá, entendi agora. Isso. O Alex está me perguntando, sempre será esse 5D? Pro caso desse multímetro, sim. Para todas as posições, né, aqui ó, seria 5D. Exceto
A última não, esse aqui até é também, ó, 5D também. Porque a última posição você vê que o erro é maior, o percentual é maior, que é de 1% ao invés de meio. Então o que está mudando é isso. Mas seria assim. E aí o erro é a soma dos dois. Professor, Diga. quando o senhor estava explicando, minha internet caiu, então não consegui ouvir. Hum. Como é que essa resolução aqui de 10 milivolts define que o 5 é a última casa a ser mostrada? Tá. Ó, esse D, você está vendo que a última aqui, ó, a última casa aqui está em volts. Uhum. Então, essa casa aqui, ela está nos 10 milivolts, né? Ela é a casa de dezenas de milivolts, né? E veja que o 5D também cai nessa dezena de milivolts. Então, geralmente, os instrumentos são montados para sempre mostrar a última casa decimal sendo a última casa de resolução. Tá? Se você mudar aqui o range, né? Esse negocinho assim, você roda, né? Então você muda, por exemplo, para outra posição. Então você vai mudar qual é a última casa decimal que está aparecendo. Logo, Tá, você vai mudar qual é o erro da medida, né? Então, por exemplo, se eu tiver aqui, ó, nesse aqui, o erro vai ser em 1 milivolt. Então, a resolução é 1 milivolt. Então, se eu for falar, é 0,005 volts. Né? Esse erro do 5D. Tá? A Ana Vitória falou, também não tinha uma norma de que o erro deve ser escrito apenas com um algarismo significativo? Ana, isso é o mais usual, tá? Que o erro seja escrito com apenas um algarismo significativo. Em alguns casos, tá? É comum você ver 2. Mais do que 2 é raríssimo e geralmente a gente considera errado, tá? A gente não considera. 1, no máximo 2. Mas, nesse caso em especial, se a gente somar esses dois, né, que vai dar o valor que está apresentado aqui em D, ele daria, né, uma resolução até centenas de nanovolts, né, aqui. Aqui poderia, se a gente tivesse a precisão de milivolts nessa medida, a gente poderia deixar o 7,4, tá? Mas não é o caso. A gente só tem a precisão até dezenas de milivolts. Logo, tem que ser a letra E. Tá? O Daniel fala, peraí, aqui, ó, também não tinha norma tal. Tá. Isso mesmo que o Daniel respondeu certinho aqui, tá? O máximo que eu conseguiria aí é 0,1 volts. Tá? Qualquer coisa menor do que isso, essa posição que está o equipamento não pode ser usada. Tá? Não pode ser usada. Pô, discussão legal, gente. Ficou claro para vocês o que é? O 0,5% é tranquilo, né? O 5D, né? E que o erro é o conjunto das duas, né? O instrumento é o conjunto das duas. Então, nesse aqui, tá? Resposta correta, letra E. Lembrando, tá, que geralmente essas tabelas de erro, tá, igual essa aqui, ela fica disponível, ela está disponível no manual. Sim, eu estou gravando a aula. Então pode voltar depois para conversar. E tem também o material do Reinaldo, do Alisson, que está disponível para vocês, que ele explica bem. A alternativa D está incorreta apenas por causa da regra dos algarismos significativos?
Sim, mas é mais do que isso, tá, Bárbara? Ele está errado porque tem algarismos significativos que são menores do que a resolução do equipamento. Então tem 2 erros, não é um só. Tem um erro que é o erro do tamanho, né, que geralmente são no máximo 2 algarismos significativos, idealmente 1. E, além disso, você tem algarismos significativos menores do que a resolução do equipamento. Isso não pode. Erro não pode ter essa precisão, tá bom? Beleza, tá? Beleza, vamos para a próxima. Aqui, né, vamos falar de propagação de erro, né, comentar um pouquinho, né? Aqui, né, a gente tem que o erro, né, geralmente a gente faz a medida de algo, mas o que a gente quer saber é alguma propriedade, geralmente alguma propriedade que depende de características, né, de 2 propriedades do experimento, uma que a gente controla e uma que a gente mede. Então, por exemplo, né, aqui, né, o exemplo que eu estou dando é o caso de eu tenho a força, que é algo que eu meço, e eu tenho a gravidade, estou medindo aqui, né, a força de atração da gravidade entre 2 corpos, M1 e M2, e D é algo, por exemplo, que eu controlo no experimento. Eu posso, por exemplo, deixar fixo, né, medir uma vez só, né, e deixar fixo, por exemplo, algo que eu não vou ter controle, por exemplo, a Terra e o peso de um satélite que eu vou usar para fazer essa medida. E o D, por exemplo, do satélite eu posso controlar, né? Eu posso aumentar e diminuir a altitude para medir essa força. Então, como que a gente propaga esse erro, né? A gente usa essa equaçãozinha aqui, tá? De derivadas, né? Tal. Erro aqui, né? Essa é o que a gente chama de propagação de erro. Por quê? Todas as medidas que nós fazemos e todos os parâmetros do experimento que são fixos, por exemplo, igual eu falei, a massa da Terra e a massa do satélite nesse experimento, elas são medidas que são propriedades que têm erro. Alguém mediu. Eu posso tirar de uma tabela, mas alguém mediu, então tem erro, né? E aí, quando eu vou fazer o meu instrumento, fazer as minhas medidas, né? A distância, independente de como eu estou medindo isso, né? E a força também, independente de como eu esteja medindo isso, vão ser usados instrumentos e isso tem erro também, dado o instrumento e dadas as minhas medidas, né? E aí, por exemplo, eu quero calcular quem que é o G aqui, né? A gravidade. Aí eu posso calcular o erro. Aí eu posso calcular o erro de tudo e ter o erro equivalente aqui, tá? O erro do G. Aqui, se eu tiver, por exemplo, o erro da força, né? Aqui, e dado que eu estou modificando M1, M2, M3, né? O que eu faço eu faço as derivadas parciais em relação as derivadas parciais em relação à propriedade, né, que eu estou querendo propagar o erro. Então, a massa de M1, a massa de M2, a massa da distância, a distância, né, a massa 1, a massa 2 e a distância. E isso é multiplicado pelos erros, né, respectivos de cada uma dessas propriedades, né? Esse erro pode ser o erro do instrumento, o erro de uma tabela, independente de onde venha, né? E aí é isso módulo ao quadrado e a raiz quadrada disso, tá? Isso vai me dar um valor qualquer, né? Se eu calcular isso aqui, né,
veja que eu vou ter, né, as derivadas, tal, a derivada da segunda e a derivada disso. Lembre-se que aqui ó, é importante a gente ressaltar que aqui tem uns módulos, então eu descarto menos. Então, sempre que eu estou somando erros, né, quando eu estou propagando erro, os erros sempre somam. Os erros nunca diminuem. Eu nunca vou considerar algo que vai diminuir. Mesmo que, por exemplo, a derivada aqui de negativa, né? Por exemplo, aqui na distância, né? Seria menos 2 aqui. Eu até tiro o menos aqui por causa do módulo, né? Eu posso tirar o menos porque é módulo da derivada, tá? Então, para isso, tá? Isso aqui é o melhor jeito da gente propagar erro, tá? E a gente usa isso em artigo científico, tá? Esse tipo de propagação de erro. Então, aprender isso você aprendeu para sempre, tá? Então, tá? Alguém tem alguma dúvida sobre propagação de erro? Tá. É importante a gente ressaltar que é importante que a gente não use, tá? Nunca essa ideia da gente calcular o erro só jogando o erro na equação. Algo feito igual aqui. Por quê? Vamos pegar aqui o exemplo. Ó. Eu tenho que o D aqui é 10 metros, né? Uma medida aqui, 10 metros. Se eu jogar só substituir na equação aqui, esse delta D, né, que é 0,1 metros, vai dar 100. Delta F igual a 100. Porém, as coisas têm que ser proporcionais, né? Esses erros vão dar proporcionais, né? Então, ele vai estar, ao invés da ordem de 100, vai estar na ordem de 0,1, né? Como foi desenvolvido? Tá. É usando essa equação aqui, ó, Bárbara. Essa propagação de erro sai de propriedades, né? Da gente estar considerando que um sistema, deixa eu abrir aqui, ó, um sistema, né? Se eu pegar, geralmente eu estou pensando, vamos pensar aqui num gráfico, tá? E aí eu tenho uma reta. Essa reta eu vou ter um ponto aqui, ó, tá? Um ponto aqui. Esse ponto, né? Eu tenho um erro, né? Aqui, ó. Tanto no eixo X, tanto no eixo Y, tá? E aí eu quero saber, por exemplo, qual que é a reta que passa por essa, né? Por esse ponto, alguma coisa assim, né? Alguma propriedade desse tipo. Como essa bolinha é finita por causa dos erros, tá? Ela não é um ponto, ela é uma bolinha nesse gráfico. Veja que eu posso ter, vamos pôr que o zero o zero é um dos outros pontos, né? Então eu posso ter essa reta aqui que eu desenhei, né? Mais ou menos assim. Mas eu posso ter outras retas que também passam ao longo do ponto, tá vendo? Que também podem ser retas possíveis para descrever o meu sistema. Então veja que eu tenho um erro nesse ângulo, aqui eu estou considerando, né, nesse ângulo, né, nessa inclinação da reta. Então veja que geralmente eu consigo associar uma derivada, né, porque lembra que essa inclinação ela está relacionada a uma derivada. Então, se eu estou olhando só um ponto próximo dele, né, eu posso sempre aproximar uma função para uma reta, né, então eu posso fazer esse tipo de análise. Então, veja que eu tenho um erro. Então, se eu tenho duas medidas, y e x, tá, eu tenho um erro aí de propagação, né, de qual derivada aí que vai
ajustar esse sistema, tá? A gente geralmente usa esses ao quadrado, isso vem aí, eu não vou entrar em detalhes, tá? O uso das derivadas vem exatamente disso, tá? De algo assim que eu mencionei. Estou tentando dar uma ideia intuitiva aqui. A raiz quadrada, essas coisas, vem da estatística. E aí você consegue mostrar estatisticamente que o que demonstra, né? Por exemplo, você vai ter uma distribuição de y que está relacionada a uma distribuição de medidas de x. E aí você vai tentar associar como que o erro dessas duas coisas, né? Como que a distribuição de probabilidades, né? A distribuição dos pontos de x está relacionada à distribuição de pontos em y. E aí você consegue mostrar, se você tem uma equação de y em função de x, você vai ver que você consegue relacionar com as derivadas dessa maneira aqui, tá bom? Isso eu não vou entrar em detalhes nessa aula, aí eu aconselho você ir atrás disso nas notas do professor Alisson, que lá tem extremamente bem detalhado essa resolução, tá bom? Mas espero ter dado uma intuição para você por que a gente usa essas derivadas, tá bom? Para calcular o erro. Tá? Mas é nessa direção que eu tô te dizendo, tá? É essa associação entre dispersão, né? Entre variação do sistema. Tá? Acho que vale a pena dar uma olhada. Se você tiver alguma dúvida, você traz, pode perguntar por mensagem e tal, essas coisas. É necessário ter total conhecimento nesse assunto? Alex, assim, não, né? Essa é um uso mais direto, né? Se você for estudar a parte de estatística, não, para matéria não. Mas aí pensando, se você for estudar mais a parte de estatística, essas coisas, tal, aí é importante que você alguma hora volte nisso. O mais importante agora é igual foi mencionado, né? Saber de onde vem, tá? E a ideia é dessa distribuição, dessa dispersão, né? Dessa variância entre medidas e correlações entre elas. Tá? E aqui eu ressalto, não façam isso. Tá? Não façam isso. Não joguem diretamente o erro na medida. Pode dar muito errado. Aqui, ó, do jeito errado, do jeito certo, a gente está falando de uma diferença de erro de 4 ordens de grandeza. Tá? Isso é demais. Tá? Então, só para tomar cuidado com isso. Eu acho que isso que é uma parte nova para vocês, né, para alguns dos alunos, é a parte de linearização. Tá? A linearização, tá, é usada geralmente para uma medida, para a gente usar as técnicas de regressão linear, que são técnicas muito boas e muito fáceis de serem feitas computacionalmente, né? Numericamente. Até à mão dá para fazer. Não sei se vocês chegaram a fazer, mas dá para fazer na mão, de tão fácil que é. Pode ser trabalhoso, mas é fácil. Né? É simples a fazer. Então, se a gente tiver uma função que não é linear, a gente pode linearizar ela. E existem duas maneiras da gente fazer isso. Tá? As duas maneiras estão mostradas aqui nesses slides. Então, vamos pegar aqui o exemplo da energia cinética. Tá? E nós queremos fazer uma medida, por exemplo, da energia em relação à velocidade. Tá bom? Então, a gente tem a energia cinética
e a velocidade. Então, a gente vai fazer um gráfico, né, de energia cinética por velocidade. Se a gente fizer esse gráfico e plotar, a gente vê que nós temos uma parábola, né? Ótimo. A parábola é até fácil fazer e tal, resolver, mas a gente não consegue usar as técnicas de regressão linear para uma parábola. Então, como que a gente pode fazer? A gente pode linearizar. Então, a técnica 1, tá? Geralmente é muito usada para funções polinomiais, que é o caso aqui, que é, eu vou descrever o x sendo o polinômio, a função polinomial. Então, o que eu estou fazendo aqui? A velocidade não é velocidade ao quadrado, logo o meu x, o meu eixo x, vai ser velocidade ao quadrado. Não vai ser velocidade. Vai ser velocidade ao quadrado. Tá? Então, se eu for escrever aqui a minha reta, o y de x, né? Aí usando ax mais b, então o y vai ser a energia cinética, o a vai ser m sobre 2, o x vai ser velocidade ao quadrado. E o b é igual a zero nessa situação. Veja que aqui, ó, é esse exemplo. Veja que eu tenho uma reta, x igual a velocidade ao quadrado. Tá? Ficou claro para vocês essa primeira linearização? Para mim ficou, professor. Alguma dúvida? Ótimo. Tá? A outra são para... Aí tem um outro tipo de linearização que ela geralmente é usada para... Ela é muito utilizada para quando a gente quer encontrar... a gente tem uma função um pouco mais complexa, tá? E aí a gente quer separar essa função, tá? De uma maneira que nós conseguimos interpretá-la e deixar ela linear. Tá? E aí é a aplicação de logaritmo dos dois lados da minha função, tá? Da minha equação. Então, eu vou aplicar logaritmo dos dois lados e vou usar as propriedades do logaritmo para separar o meu sistema e formar uma reta. Tá? Então, eu apliquei o logaritmo dos dois lados. Tá? E aqui eu usei duas propriedades do logaritmo. Tá? O logaritmo, que é o logaritmo de A vezes B, é o logaritmo de A mais o logaritmo de B. Que isso faz com que eu consiga separar aqui, né, essa parte dessa parte. Então, está tudo dentro do logaritmo, então vai ficar logaritmo de m sobre 2 mais logaritmo de v ao quadrado. E aqui eu usei a outra propriedade do logaritmo, que é o logaritmo de a elevado a n é igual a n logaritmo de a. Então, se eu tenho logaritmo de v ao quadrado, isso é igual ao logaritmo de 2 vezes log de v. Tá? Então, aqui, agora eu quero identificar quem é y, a, x e b. Né? Então, y é o que vai aparecer em y, então é o log de k. O a é 2, tá vendo? O x vai ser a função que depende da minha variável, que é a velocidade, então log de v. E o ln aqui, né, de m sobre 2 é o meu b. E aí veja que eu tenho, novamente, uma reta. Se eu plotar aqui agora, né, essa reta. Tá? Veja que aqui agora, né, a gente tem uma reta, né, essas inclinações são distintas. E uma coisa muito legal quando a gente usa o logaritmo é para a gente encontrar qual é a potência. Então, por exemplo, a gente tem que a gravidade, e a gente vai ver que a lei de Coulomb, lei de Biot-Savart, para o campo elétrico, para o campo magnético, também são leis do inverso ao quadrado da distância. Então, que depende de 1 sobre d ao quadrado. Mas esse quadrado é encontrado
né? Não é algo que sai. Poderia. Por que é 2 não é 2.1? Não é 3? Né? E uma maneira da gente fazer medidas e fazer uma regressão linear e encontrar essas potências é usando esse logaritmo, essa linearização logarítmica. Porque a inclinação vai nos dar exatamente qual é a potência que o meu sistema depende. Tá? Então isso também é uma coisa legal. Ficou claro essa linearização para vocês? As duas linearizações? A linearização do tipo 1, que é só pegar a equação e jogar, né? Só converter aqui, né? O x igual à minha função polinomial. E o b, que é o tipo 2, né? Que é esse log, né? Esse ln. Tá? Como que o log é aplicado aos dois lados? Pensa o seguinte, se eu tenho uma função que é x igual a y, né? Você concorda que qualquer função de x, né, que eu aplique em x vai ser igual a qualquer função que é aplicada em y? Né? Isso é uma igualdade. Né? Então é isso que a gente está fazendo. Então, a minha função aqui, que eu estou aplicando, é o log. Então, quem que é meu y? Tudo que está à direita da igualdade é meu y. Então, eu jogo log. Então, faço log, faço as contas. E tudo que está do lado direito, eu aplico log também. Então, vai ficar log de k é igual a log de mv2 sobre 2. Logo, k é igual a mv2 sobre 2. Né? Então, é isso que a gente está utilizando aqui. Tá bom? Alguma dúvida a mais? Como calcula o erro de A e B? Do mesmo jeito que você calcula o erro da regressão linear. Porque aí é uma regressão da reta. Né? Você tem o erro de y, que aí você consegue encontrar dada a propagação. Né? Você sabe o erro de k, que você mediu. Então você sabe o erro de ln de k, porque você propagou. A mesma coisa do x. Né? Se você tem um x, você sabe o erro de x, independente se você está usando o logaritmo ou qualquer outra função, porque você sabe, a gente sabe, né, usando essas regras de propagação, tá? E o A e o B sai da regressão linear que vocês já usaram. Aquele erro que sai, por exemplo, se você está usando algum programa, sai do programa. Se você está usando, fazendo a conta na mão, sai também a conta, você consegue calcular diretamente. Né? Tá bom, Ana? Como eu sei que o v elevado ao quadrado representa x? Tá. Como que você sabe isso? Porque você está tentando chegar numa reta. Você está tentando chegar numa reta. Então, o x tem que ser algo que depende da sua variável e que, de alguma maneira. Então, por exemplo, aqui no caso, esse x poderia ser, por exemplo, v ao quadrado sobre 2. 2 é um parâmetro qualquer, é um número. Então, tanto faz. Vai permanecer uma reta? Vai. O que vai mudar? O A. O A vai ser só M nessa situação. Mas você tem que encontrar uma função que consiga descrever isso. Geralmente, essa primeira, você tem que... É um pouco mais, tipo assim, um jeitinho. Você tem que encontrar, tal, essas coisas. A segunda, do logaritmo, você já parte direto, que você consegue encontrar. Que é mais fácil essa visualização, porque geralmente o x vai ser ln de v. Tá? Tá. O elemento A é o que está multiplicando
a sua variável. O x é a função que depende da variável. Tá? Então, é o que você está medindo. Então, por exemplo, a gente mencionou aqui, a gente tem a energia cinética e tem a velocidade. Né? Então, a gente está variando, por exemplo, a velocidade e calculando qual é a energia cinética do sistema. Então, V é o que eu vou conseguir relacionar a x, porque eu tenho várias medidas de V. Geralmente, o A, você vai ver que você não tem um conjunto de medidas de A. Você tem alguns parâmetros que você consegue estimar, tal, mas você não tem várias medidas de A. Tá bom? Então isso é uma maneira assim que eu geralmente uso para saber qual que é o A, qual que é o X. Então X é algo que você tem um conjunto de medidas. Tá? Vamos fazer um exemplo aqui, né, juntos. Voltando à gravitação universal, vamos ver como que a gente consegue fazer isso. Tá? Eu peço para vocês fazerem a linearização usando o logaritmo. E aí vamos ver quem é y, x, a e b. Vou dar um minutinho para vocês. Tá bom? Tentem fazer aí essa continha para saber quem que é que. Lembrando que aqui, ó, o gráfico, né, o que eu estou calculando, né, é uma função da força em função da distância. Então, o f, o y, né, do meu gráfico vai depender de f e o meu x tem que depender de d, da distância. Tá? Mais 30 segundinhos. Beleza, vamos abrir aqui. Ó, é isso aqui. Vou fazer a conta para vocês. Vou abrir a conta aqui para vocês. Tá? Então, eu aplico o ln dos dois lados. Tá? Então, vai ficar ln de f é igual ln. Aí eu já vou separar aqui, tá? Ó, g m1, m2 mais ln de d, né, de 1 sobre d ao quadrado. Né? Então, já abri aqui. E aí, eu posso tirar o elevado ao quadrado, porque aqui é algo mais complicado. Né? Então, vamos tirar para ficar só o ln de d. Então, isso aqui vai ficar ln de g m1, m2, mais, na verdade, menos 2, né, ln de d. Então, vamos olhar aqui. Né? Então, aqui, ó, o y é esse. O y é o que está do lado esquerdo. Então, y aqui, ó, ln de f. O b é o que não está, né, o que está somando o termo que depende do que vai ser o x. Então, aqui está esse cara aqui, então esse aqui é o meu b. Ó,
meu B. O meu x é o ln de D, tá? Então, geralmente, quando a gente faz a linearização usando logaritmo, tá? Isso aqui geralmente acontece, tá? Esses dois aqui, ó. Esses dois aqui, ó. Isso aqui é meio que padrão quando a gente faz a linearização por logaritmo. Por isso que ela, geralmente, ela é mais direta, tá? É um pouco mais simples da gente visualizar por causa disso. Porque a gente tem que o y sempre vai ser ln da minha função, né? Da minha função que eu estou querendo visualizar, né? Aqui no caso a força. E o x vai ser o ln do que eu medi, geralmente. Por exemplo, aqui no caso a distância. Então, geralmente o x está vinculado ao que eu estou variando no experimento, né? Que eu controlo. E o f é o que eu medi no equipamento. Se a gente... Então aí tem vários exemplos, né? Sistema massa-mola. A distância da mola o x é a mola, é a distância é a distância, né? Que eu tiro a mola do equilíbrio, e o F é a força. Então ln de F, ln de x, por exemplo. E o A aqui vai ser o termo, né, que eleva a minha variável. Aqui, menos 2. Né, tá? É importante a gente ressaltar, tá, aqui nessa linearização, é uma coisa muito importante a gente saber, é que o logaritmo ele tem uma propriedade muito interessante, que é ele mantém o sinal da derivada, da derivada primeira. O que isso quer dizer? Veja que aqui, se eu plotar esse f por 1 sobre d, eu tenho essa equação, isso aqui. Tá vendo? Isso aqui, a derivada é negativa, né? A gente está variando negativamente. E veja que o logaritmo também varia também de forma negativa. Tá? Então isso é um comportamento muito interessante, que nos dá uma percepção que a gente mantém essa relação de se as grandezas são proporcionais ou inversamente proporcionais. Tá? Então, quando a gente faz a linearização por logaritmo, isso se mantém. A outra equação, aquele tipo 1, que a gente usa os polinômios, isso não necessariamente se mantém. Tá? Por exemplo, aqui seria o x é igual a 1 sobre d ao quadrado. E aí você vai ver que a reta vai mudar a inclinação. Tá? Não a reta vai mudar a inclinação. A derivada primeira ela é negativa e vira positiva se você fizer isso. Tá? Beleza? Alguém não conseguiu fazer? Alguém teve dificuldade? Vocês vão ter outras experiências, tem na lista. Vocês lembrem-se que as listas, tá? Vocês podem fazer mais de uma vez, então pode abrir a lista, tentar fazer, quebrar a cara, tranquilo, faz parte do aprendizado, tá? Então vocês podem ir. Vocês têm 3 chances para fazer a lista, então não se preocupa não. Tá? É complicado, Alex, a primeira vez que você vê, mas depois que você começa a visualizar isso, você vê que as coisas começam a sair mais fáceis. Tá? O importante é você tentar visualizar isso aqui. Ó. O ln, então se eu tenho uma função f de d, o y da minha reta vai ser ln de f, o meu x vai ser ln de d. Aí o resto você consegue encontrar. O A e o B você consegue encontrar. Tá bom? Isso aí é importante porque vocês vão ver que no caso de eletromagnetismo é muito difícil a gente encontrar relações lineares. São poucas coisas, né, que têm relações lineares entre si.
Mais alguma dúvida? Ô, Gabriel, não. Pode usar log, ln. Geralmente o ln a gente usa porque é o natural, né? Então, por exemplo, você vai calcular a propagação de erro, né? Você tem o f, né? E você quer saber o erro em y, nesse caso. Então você vai ter que fazer o ln de f. Então é muito mais fácil você fazer com ln, porque você sabe que a derivada do ln de f vai ser 1 sobre f. Né? É mais por causa disso, tá? Que a gente usa o ln. Mas não teria problema você usar um log em qualquer outra base, tá? Não teria problema nenhum. Mais alguma dúvida? Então, vamos tocar o barco aqui. E agora eu vou falar sobre regressão linear, né? Regressão linear, vocês viram, tá? A gente vai passar aqui rapidamente sobre para ela, para a gente dar, só para eu comentar, né, o que é a regressão linear. A ideia da regressão linear é, eu tenho um conjunto de pontos aqui, né? E eu sei que esses pontos têm uma relação linear entre eles, né? Ou, por exemplo, tá? Eu tenho algo que eu sei que não é linear, mas eu quero saber alguma relação, uma primeira ordem, né, de relação entre esses pontos, então eu posso usar uma regressão linear também para achar isso. Então aqui, né, então eu tenho que fazer isso. Então eu quero achar a melhor reta que passa por esses pontos, tá? E quem é a melhor reta, tá? Então geralmente quando a gente está falando de achar a melhor, a gente está falando de maximizar uma função ou minimizar uma função. Tá? E aí que está o que a gente faz, né? A gente define uma função, tá? Aqui. Então essa reta é definida pela A e B, né? A inclinação da reta e onde ela corta o eixo y. Então eu vou definir uma função que é isso aqui, tá? O que é essa função significa, né? Essa função qi quadrado, tá? Essa função qi quadrado eu estou pegando um ponto y e o y, por exemplo, y1, e estou calculando a diferença que dá entre esse. Eu estou calculando um quadradinho aqui, ó, que é mais legal, tá? É um quadradinho que dá a minha reta, tá? E o meu ponto. Essa área aqui, ó, que eu estou calculando quando eu faço isso aqui, tá? Pensa o seguinte, se eu tiver esse ponto logo em cima da minha reta, esse termo aqui vai dar zero, né? Por quê? Porque eu tenho essa equação, né, que eu estou usando para definir. Então, vai ficar ax0 mais b igual menos y0, que é zero, né? Se eu tenho esse ponto em cima da reta. Se eu não tenho esse ponto em cima da reta, eu tenho uma área aqui definida por esse quadradinho aqui, tá? Então, essa área superior aqui, tá? Essa parte aqui, essa área superior, tá? E isso, geralmente, tá? A gente define, né? E essa propriedade, isso aqui. E aí, essa função. E aí a gente tenta minimizar essa função, tá? Então a gente vai escolhendo retas que passem por todos os pontos, tá? Que minimiza. Lembra aqui que é uma somatória, então eu estou somando essas áreas, tá? Estou somando essas áreas. Então eu vou tentar encontrar uma reta, tá? Então variando A e B, que seja a menor possível, tá? E essa minimização, vocês viram lá umas contas que podem ser feitas para encontrar essa minimização, tá? Nesse curso, eu estou explicando aqui como você vai minimizar isso computacionalmente,
a gente não vai exigir que vocês façam essas contas na mão. Vocês peguem, aí tem vários, a gente menciona para vocês várias opções lá. O Excel faz, o Google Sheets faz, tem outras versões gratuitas de browser que fazem, tá? Então, sintam-se à vontade em escolher uma lá que vocês prefiram ou usem o que vocês já usam atualmente. Só um detalhe que é importante ressaltar: geralmente, quando você faz essas contas no Excel, você precisa usar um pouquinho mais lá quando você define as coisas para ele te dar o erro. Então ele só vai dar o valor de A e B. E a gente necessita do erro, tá? Dessa reta. Tá? Então é isso. E geralmente a gente tem um coeficiente, um parâmetro, que é o R ao quadrado, tá? É o coeficiente, a gente chama ele de coeficiente de determinação, que é um coeficiente que a gente usa para saber o quão bom aquela reta descreve o meu sistema, tá? O meu conjunto de pontos, tá? Então é definido 1 menos a área residual, que é a área depois da otimização, pela área total, que é eu pegar a média dos pontos. Então o y, né, o A é igual a 0 e o B é a média dos pontos, né, é a média dos valores de y. Tá? Isso aqui é a área total, que a gente chama de área total. Tá? Caso eu tenha todos os pontos passando pela reta, quer dizer que a área residual é nula. Logo, o parâmetro R ao quadrado, né, é 1. Então, quanto mais próximo de 1, melhor isso. Qual que é o pior caso? O pior caso é a área residual ser igual à área total. E aí eu tenho esse R ao quadrado igual a 0. Tá? Então, esse parâmetro R ele varia de 0 a 1, sendo 1 o caso que todos os meus pontos estão em cima da reta. Tá bom? Alguma dúvida? Por enquanto não. Tá? Aí aqui, ó, só mostrando para vocês, a gente montou tem um Google Sheets disponibilizado de link para vocês lá no Moodle, tá? Que é uma das opções, tá? E aí ela calcula, ela faz a regressão para vocês e ela solta todos esses parâmetros, né? O A, o erro de A, o B, o erro de B e o R ao quadrado, tá? Então aqui só para mostrar para vocês, né? Eu tenho esse conjunto de pontos, eu faço a reta, né? Faço a conta e aqui saem os parâmetros, tá? Aí tá vendo que saem todos esses parâmetros, tá? É isso. Alguma dúvida? Se não, a gente finaliza a aula de hoje por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse formato mais colaborativo, né? Que a gente vai resolvendo problemas e conversando sobre os temas, os problemas, né? Para a gente revisar. Tá? É isso. Tudo de bom para vocês. Boa noite. Ô, senhor, de quinta vai ser assim, sempre vai ser só exercício de quinta-feira? Agora, a gente vai fazer, na quinta que vem, vai ser exercícios. Aí eu vou trazer alguns exercícios para a gente resolver, né? A gente pode discutir dessa forma também, se vocês quiserem. A gente pode também discutir alguns conceitos dessa maneira. E aí a resolução de exercícios, porque a resolução de exercícios já é algo mais interativo, né? A gente já está
conversando, discutindo, né? Então, eu não vejo a necessidade de fazer algo dessa maneira, mas de qualquer forma fica ao seu critério, a gente vê, né, os formatos aí para que seja melhor para a turma.